Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Daiane, sou uma das fisioterapeutas especialistas lá do Instituto Trata. Nós estamos aqui, né, pertinho de vocês, tá? Queria, antes de começar, agradecer a presença de vocês, agradecer ao Super pelo convite, à clínica também. Então, em nome da Kate, da Mari, minha colega aqui que vai comigo aqui, queria agradecer vocês, tá? Bom, então o assunto da nossa palestra hoje é justamente o risco de queda, em especial na terceira idade, e de que maneira que a gente poderia prever isso. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de queda em idoso, acidentes domésticos, a gente vem com aquela percepção de que, assim, vai acontecer, tem que rezar para não acontecer. Não é bem assim, a Mari vai explicar um pouquinho para a gente lá na frente, como que a ciência já nos mostrou que a gente também pode evitar isso. Então, uma queda não precisa ser uma sentença ou de disfunção para todo sempre, ou mesmo de morte, tá? Mari. Bom, então, mesmo nos últimos anos, a gente tem tido vários alunos. E E aí a gente começa a pensar também o seguinte: todas essas notícias aqui, elas nos disseram acidente doméstico, o acidente aconteceu dentro. Não tem som. Só um minutinho. Eles não compartilharam o som? Vamos lá. É aqui, ó. É aqui na hora que eles começaram a compartilhar. Puxar. Voltou. Voltou o som? Então, ok. Legal. Realmente deve dar estado, por isso que é verdade. Então, todas essas notícias, não só essas, como várias que a gente percebe, que a gente tem escutado, tem muitas coisas em comum. Dentre elas, acidente doméstico, acidente doméstico, acidente doméstico. A maior parte do perigo está dentro da casa de vocês. E, às vezes, a gente não consegue minimizar ou eliminar esse perigo, às vezes por uma teimosia do tipo, eu gosto muito do tapete da cozinha. E isso pode ser fatal em alguns casos. Tá? Então, a gente vai começar aí abrindo com esse monte de notícia que vocês devem ter visto. A gente tem a fratura do fêmur, eu só gostaria de impactar, eu sei que as imagens não são muito bonitas, mas eu queria mostrar para vocês como que funciona quando a gente tem uma fratura de fêmur. Então, o que acontece? Primeiro, ele é um osso super importante, um osso grande mesmo do nosso corpo, e que está próximo de muitas veias, muitas artérias super importantes, tá? Artérias essas, por exemplo, que numa situação de ruptura, a gente poderia ter uma hemorragia fatal. Quando o paciente ele tem essa fratura de fêmur e ele passa por um processo de cirurgia, normalmente o paciente vai usar ou próteses como essa, onde ele está refazendo ali a articulação toda, normalmente quando a gente tem a fratura da cabeça do fêmur. Essa prótese ela também é muito comum em situações de artrose, desgaste mesmo, ali articular, e a gente tem essa substituição articular. Isso é uma cicatriz de uma prótese, tá? Então, esse é um paciente nosso da clínica que está em um processo de recuperação. Ele usou uma prótese com a cicatriz mais aqui na coxa anterior, então só para vocês verem que não é uma cicatriz pequena, porque de fato não é uma cirurgia pequena. E esse caso foi muito interessante, é uma paciente minha, mais ou menos da idade de vocês aí, que ela se incomodava com o lixo
da frente da casa dela. E o filho pediu que ela ficasse guardando ele na calçada até que ele fosse pegar o carro. E ela se incomodou, chutou o lixo, e na hora que ela voltou, ela caiu de lado, né? Bem em cima aqui dessa região. No caso dela, ela tem uma haste metálica lá de cima até aqui embaixo. Eu queria trazer para vocês tornar visual mesmo, para que vocês de fato entendam que é algo grave, embora não seja uma sentença de morte. É um problema de saúde pública, a gente tem um número muito grande de acontecimentos desses, tá? E o que causa? Pode trocar, Mari, por favor. E a gente tem vários fatores para um risco de queda. Então, eu vou começar falando dos fatores extrínsecos, aquilo que está externo, aquilo que não é diminuto. Então, aqui eu coloquei, a gente sempre vê, por exemplo, metrô, shopping, quando fazem uma sinalização de uma área molhada, aquela área se torna escorregadia, eles avisam porque justamente a gente precisa mudar. Eu coloquei essa imagem aqui dos tacos ali mal colocados, saindo que isso ainda é uma realidade de muita residência aqui em São Paulo, muita residência, apartamentos, às vezes mais antigo, ainda tem esse modelo aqui de taco, e isso solta. E assim, é uma coisa boba, ele não precisa estar 100% solto para que você tenha um tropeção e acabe caindo também. Tapete. Falei ali no começo, tapete é um grande vilão porque vocês têm apego por tapete. Mas essa é a verdade. Então, assim, não é 100% das pessoas, mas eu sei que tem aquele apego por tapete, por passadeira. E assim, tem problema, Daiane? Tem problema. Isso daqui é uma imagem, claro, né? Um tapete totalmente solto. A pessoa também estava de meia, lógico que já torna mais escorregadio. Mas vamos dizer que esse tapete tivesse um emborrachado embaixo. Ele não pode levantar e você tropeçar também. Então, o tapete, assim, eu sou completamente inimiga do tapete, independente se ele veio da sua viagem dos Estados Unidos, que você ama, tapete não é para se ter em casa, infelizmente, tá? E lógico, né, a qualidade das calçadas aí, os pisos irregulares que a gente vê na nossa cidade, claro que é um fator também, tá? E os fatores intrínsecos. Então, o que internamente poderia me levar a uma queda e, consequente, uma fratura. Então, fraqueza muscular, perda de massa muscular. Às vezes, um idoso ou não tão idoso assim, que passou por uma internação, já é o suficiente para perder muita massa muscular. Uma alimentação em que vocês não consomem proteína da maneira adequada e que não tem nenhuma reposição, ausência da atividade física, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, isso tudo pode interferir na nossa força muscular, na nossa qualidade da musculatura. Então, a fraqueza muscular, ela é um fator intrínseco para uma queda e, consequentemente, uma fratura de fêmur, tá? A idade, em termos, porque a idade não é sentença de nada, mas isso a Mari vai falar muito bem, tá? Mas sim, conforme os anos se passam, se você não faz nada para mudar a sua realidade, aí sim o risco vai aumentar. Então, a idade, ela na verdade é um fator correlacionado com outras coisas. Porque a qualidade que eu quero ter nos meus 80 anos, eu comecei a buscar os 40, tá? Então, essa questão da idade com essa correlação. Mas a Mari vai discorrer melhor sobre isso, tá? Alterações cerebrais, então, claro, né, uma pessoa que sofreu um AVC ou qualquer outro tipo de problema cerebral, e aqui eu destaquei essa regiãozinha nossa aqui do cérebro, que se chama cerebelo, que é responsável ali pelo nosso equilíbrio, tá? E medicações. Então, a gente tem mesmo algumas medicações que podem intervir, que podem nos dar aquela sensação de vertigem ou de maior sonolência, e que é uma medicação que você não consegue
nem juntamente com o seu médico, não consegue parar, não consegue alterar, mas isso se torna também um momento de atenção para a gente, tá bom? Um ponto de atenção ali para a gente, tá? Então, eu vim aqui assustar vocês com isso tudo bem feio mesmo, para vocês ficarem com bastante medo de cair. E aí, agora a Mari, que vai ser a boazinha da história, tá? Tem que ter, né? Isso, né? Na verdade, a vida é isso. A gente tem que mostrar, a gente tem que ter consciência do negativo, dos riscos, para que a gente possa atuar de forma assertiva e não ficar num otimismo tóxico, né? Ah, comigo não vai acontecer, porque não é bem assim, né? Então, será que eu corro risco? A gente tem cada vez mais, a ciência como um todo, ela vem avançando, e ela vem avançando muito em diagnóstico. Quando a gente pensa na área da fisioterapia, a nossa vantagem é que os nossos diagnósticos são mais simples, né? Então, a gente tem diagnósticos que a gente chama de funcionais. O fisioterapeuta ele é muito hábil em avaliar a função do indivíduo. Então, tudo que eu vou passar aqui é sobre como as ferramentas que a gente tem para avaliar vocês, para avaliar como vocês estão funcionalmente. Tem muitos idosos que eles são funcionais, eles fazem tudo. Só que você vê aquele idoso andar, você olha e você fala, esse idoso tem um risco de queda. Você vê ele levantando de uma cadeira, você olha e você sabe que esse idoso ele não tem força muscular o suficiente, ou equilíbrio, um equilíbrio adequado, e você sabe que ele corre risco. E eu falo isso porque, assim, Casa de Ferreira Espeto de Paulo, não. A minha mãe ela tem hoje 67 anos. Com 64, ela estava extremamente sedentária, com muito sobrepeso, ela é cardiopata, tem problema cardíaco, e eu fiquei ali uns 2 anos convencendo a minha mãe a fazer atividade física. E a minha mãe de 67 anos é muito mais saudável e muito mais funcional do que a minha mãe de 64. Só que foram anos ainda convencendo que ela precisava disso. Pode. Então, assim, existe alguma forma de avaliar queda? Imagens meramente ilustrativas aqui, de uma paciente minha. Vocês podem ver que o exercício físico ele rejuvenesce tanto que ela parece ter 35. Isso daqui eu vou mostrar para vocês os testes que a gente faz, até para vocês terem ideia do quão simples é a gente avaliar risco de queda, tá? Então, esse teste aqui chama Time Up and Go. Esse é um teste muito utilizado na clínica, inclusive durante o processo de reabilitação. Porque você vai avaliar como o paciente ele vai executar, né, vai levantar e vai andar, e o tempo. Né? Então, o tempo é um parâmetro muito quantificável. Você sabe se você anda mais rápido ou não. Pode dar o play. Então, quer coisa mais simples que essa? Levantou da cadeira, andou, sentou. O que é uma coisa muito comum no idoso? Ele levanta apoiando no joelho. Isso já é para você já busca algo do lado para pegar um pulso. Isso é um indício que a tua musculatura de membros inferiores, né, de perna, ela não está muito boa. Eu vou levantar. Então, você não imagina, gente. Os 10 tem essas formas, que é subir e descer degrau. Então, ele consegue fazer um pouco. E aí é que vocês veem, é que assim, tá com um pouco de delay aí, né? Mas assim, vocês veem dessa pessoa, vocês executam essa tarefa. Uma das coisas, ainda mais um paciente que ele começa às vezes a ter dor, uma dor na coluna, uma dor no joelho, que ele começa a ter dor ao subir e descer escadas, ele começa a ter uma musculatura que está adequada, ele começa a se poupar dessa tarefa. Quando você vê, você já está executando mal, você precisa apoiar muito, você não tem tanto equilíbrio durante essa tarefa. Então, são pequenas coisas que você acha que, é normal, depois que eu tive essa dor, eu preciso segurar mais. Então, não é bem assim, a gente não tem que ver isso com tanta normalidade. Tá? E aí, pegaram um objeto no chão. Parece simples. Parece uma tarefa simples, mas a hora que você vai pegar um objeto no chão, isso desequilibra muito o seu centro de gravidade. Então, se você é uma pessoa que você vai pegar algo no chão, você tem que